Pega uma vida. Graça e paz, irmãos. Nós vamos continuar a palavra que estávamos compartilhando de manhã. E eu tinha, de modo lógico, de modo crescente, paulatino e harmônico, planejado deixar para falar do aspecto da glória futura para amanhã. Mas eu penso que nós devemos seguir o Espírito Santo e o sentimento que ele coloca no nosso coração. E eu não sei explicar o porquê, mas enquanto nós cantávamos, depois de toda a comunhão de manhã, depois de todo o tempo que tivemos junto à tarde, de ver a beleza do Senhor nos irmãos, até mesmo a expectativa no coração dos irmãos com relação a quão preciosa é a vida do Senhor em nós e tudo que Ele tem preparado para nós, enquanto cantávamos aqui, enquanto o Senhor elevava o nosso coração no cântico da marcha e da subida para a conquista da boa terra, começou a pulsar muito forte no meu coração, no meu interior, o sentimento de compartilhar sobre essa glória para o qual Ele tem nos chamado nessa porção agora à noite. Se não terminarmos hoje, amanhã. E se amanhã a gente conseguir terminar hoje, e na primeira sessão da manhã terminar tudo sobre essa questão da glória, aí nós falamos sobre os perigos que corremos, que temos que lidar em relação a enfrentar a perda dessa glória. Mas eu penso que nós devemos seguir então esse encorajamento do Espírito Santo, para falarmos sobre as coisas que o Senhor tem preparado. Coisas essas que Paulo fala que a mente não subiu a mente humana, nem penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia isso significa que nós não temos condição de saber? Sim, nós mesmos nós não temos, mas Paulo continua dizendo, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, por termos o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor comunicar a revelação do Senhor a nós, nós, pela graça de Deus, penetramos nas coisas escondidas de Deus. Naquilo que Ele desejou guardar com o mais excelente para nós, os seus santos. Então vamos compartilhar um pouco essa noite, continuando a palavra da manhã, sobre essa questão da glória futura. O aspecto celestial do milênio e a glória que nos aguarda. Quer sejamos glorificados e transformados, quer ressuscitemos. Se o Senhor tardar a vinda dele e viermos a descansar no Senhor, a dormir no Senhor. Vamos abrir então em alguns textos, irmãos. Vamos começar lendo primeiro o texto de Mateus capítulo 13. Na explicação da parábola do joio e do trigo. Mateus 13. Versículos do 36 em diante. Do 36 até o 43. Eu estou lendo de novo na versão textual, tá? Aqui depois que o Senhor contou a parábola, na verdade ele contou a parábola do joio e do trigo, e aí depois ele contou a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, e quando ele se retirou da costa-mar, ali da beira-mar, e foi para casa, os seus discípulos o interrogaram. E ele então começa a contar a explicação da parábola. Lembrando que essa é uma das parábolas dos mistérios do reino dos céus. Isso é muito importante nós sabermos. Capítulo 13, versículo 36, então. Havendo despedido então as multidões, entrou na casa. E aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo, declara-nos a parábola do joio
dos joios do campo. Ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. A ceifa é o fim do século. E os segadores são os anjos. Portanto, assim como os joios são colhidos e queimados com o fogo, assim será no fim do século. Enviará o Filho do homem os seus anjos e recolherão do seu reino a todos os que causam tropeços e os que fazem iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali será o pranto e o rangido de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Vamos também em Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Porque a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ardentemente ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transfigurará o corpo da humilhação nossa, para que seja semelhante ao corpo da glória sua, segundo a energia do poder com o qual ele também pode submeter a si mesmo todas as coisas. Irmãos, agora vamos ler um outro texto, ainda também, vamos começar em 1 Coríntios 15. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do versículo 35 em diante. Do 35 até o 54. Do 35 ao 54. Porém dirá algum: como são ressuscitados os mortos? Com que tipo de corpo vêm? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se não morrer. E o que semeias? Não semeias o corpo que chegará a ser, senão um grão desnudo de trigo ou de algum outro. Porém Deus lhe dá um corpo como ele quis, e a cada uma das sementes o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, senão que uma é humana, outra carne de bestas, outra carne de aves e outra de peixes. E há corpos celestiais e corpos terrenais. Porém, uma, em verdade, é a glória dos celestiais e outra a dos terrenais. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em humilhação, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo animal, ou corpo psíquico, como diz o grego. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo psíquico ou animal, como está aqui, há também espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem Adão chegou a ser uma alma vivente. O derradeiro Adão, um espírito vivificante. Porém, não é o primeiro o espiritual, senão o animal, o psíquico. Depois, o espiritual. O primeiro homem sacado da terra é terrenal. O segundo homem vindo do céu. Como o terrenal, assim também os terrenais. E como o celestial, assim também os celestiais. E assim como vestimos a imagem do terrenal, vestiremos também a imagem do celestial.
Porém isto digo, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui, digo-vos um mistério, nem todos dormiremos, porém todos seremos transformados. Em um instante, em um abrir e fechar de olhos, a final trombeta, porque soará a trombeta, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto corruptível seja vestido de incorrupção, e isto mortal seja vestido de imortalidade. E quando isto corruptível se vestir de incorrupção, e isto mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte em vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde, ó morte, o teu aguilhão? Aleluia. Graças ao Senhor. Bendito seja o Senhor, irmãos. Ainda gostaria de orar mais uma vez, porque eu sinto que essas coisas são coisas tão preciosas, que o Senhor precisa nos dar um coração adequado, tanto para quem fala como para quem ouve. Pai, nós dependemos totalmente de Ti. Que o Teu Espírito que escreveu estas coisas por meio dos Teus santos, profetas e apóstolos, que Ele nos revele, Senhor, a verdade, de forma que o nosso coração seja encorajado, nutrido, Senhor, alimentado com a palavra que sai de Ti. As Tuas palavras são espírito e são vida, e pela paciência e consolação das Escrituras nós podemos ter esperança, Senhor. Obrigado, Senhor, pela paciência que a Tua palavra produz em nós. Ela produz paciência, ela produz perseverança, Senhor. E nós ficamos cheios da Tua bendita esperança, daquilo que nos leva a contemplar o Teu retorno, a aguardar o que é Teu, Senhor. Senhor, e nos enche, então, também de sabedoria e revelação acerca dessas coisas. Afasta o inimigo e qualquer distração na nossa mente, no nosso coração. Queremos aprender de Ti. No precioso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, na outra vez que nós estivemos aqui com os irmãos, nós compartilhamos bastante sobre a questão do reino vindouro, do aspecto terreno do reino. Muitos irmãos lembram, e essas mensagens estão gravadas, há muitos materiais já publicados também sobre isso, mas existe um outro aspecto do reino que é pouco comentado, que poucos irmãos sabem e que pertence especificamente a nós. Eu queria começar dizendo uma coisa aqui para os irmãos que é muito importante e interessante. Entre os mistérios neotestamentários, 11 deles foram confiados especificamente a Paulo. Nenhum outro servo de Deus, nenhum outro apóstolo falou desses mistérios. Um deles é o mistério da ressurreição dos santos. Sim, haveria promessas de ressurreição, mas a forma e a glória que acompanha a ressurreição, isso não havia sido revelado. Por exemplo, o mistério do novo homem é algo que só Paulo, foi dado só a ele falar. O mistério da fé, o mistério da vontade de Deus, o mistério da piedade, são mistérios paulinos. Só Paulo tocou nesses mistérios. E por isso ele diz que ele é um dispenseiro, ele é um mordomo, com um mordomado a ser exercido dentro da economia divina de Deus. E entre os mistérios dados a Paulo, esse mistério da ressurreição é muito importante. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu colocar uma tônica aqui muito significativa, que eu gostaria que o Senhor pudesse impressionar o coração dos irmãos, como impressionou o meu. Já havia promessas de ressurreição no Antigo Testamento. Você sabia disso? Sabia? Existiam promessas de ressurreição no Antigo Testamento. Claro que não explícitas, mas elas estavam lá. Algumas depois, quando vai chegando o término do Antigo Testamento, já ficam mais claras. Mas elas estavam lá. Mas por que Paulo diz que vos anuncio um mistério? Sabe por quê? Porque não havia esperança de ressurreição com glorificação do corpo. Isso é um assunto que só Paulo falou. Ninguém antes do Senhor Jesus introduzia em germe essa verdade e depois, usando pelo Espírito Santo os apóstolos, havia revelado de forma explícita o assunto da ressurreição, acompanhado de glorificação de seres humanos para serem semelhantes a Deus, não só em vida e em natureza, mas também em glória. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, dizendo de forma simples, não havia esperança de seres humanos, em um corpo humano, sendo participantes da glória de Deus como os anjos são.
Ou seja, fazer você cidadão de uma esfera totalmente celestial e apartado desse mundo. Todas as esperanças veterotestamentárias com relação à ressurreição era tudo para posse de reino, de herança, de governo terreno na terra. O assunto da ressurreição, glorificando um homem, elevando ele à categoria que só os anjos ocupam, não era contemplado no Antigo Testamento. Nós precisamos ter muita clareza acerca disso. O Antigo Testamento não fala desse assunto. Esse é um assunto totalmente novo. Totalmente novo. Tanto é que não é à toa que o Senhor Jesus fala para os saduceus: errais. Porque tudo que os saduceus... E pensa, irmãos, os saduceus não eram qualquer pessoa. Da onde vem a linhagem dos saduceus? Eles eram filhos de Zadok. Da linhagem do sacerdote Zadok. O sacerdote fiel que não se apostatou com os demais que se apostataram. Mas aquela linhagem dos saduceus que estudavam a Torá, que estudavam os escritos principais do Antigo Testamento, eles contemplavam, com deficiência esse assunto. Porque, primeiro, no caso deles, eles nem criam em ressurreição. E quando foram testar o Senhor Jesus, eles falaram de uma ressurreição hipotética, mas até, irmãos, é tão maravilhoso isso, que o Senhor possa nos impressionar com isso, irmãos. Aqueles homens estudavam, eles não criam na ressurreição, mas quando eles foram forçar o assunto de ressurreição, simplesmente para debochar do Senhor Jesus ao testá-lo, tudo que eles, em toda a sabedoria até hipotética deles, conseguiam imaginar, era que a mulher que foi possuída pelos 7 maridos ia ressuscitar simplesmente num aspecto de vida terrena, para continuar vivendo uma vida terrena nesse mundo. Jamais passou pela ideia deles que na ressurreição ela ressuscitaria com um corpo transformado, nascida da glória divina, ascendida aos céus, para viver nas regiões celestes e caminhar entre os serafins afogueados. Jamais isso foi concebido. Tem irmãos que chegam a pensar que o propósito eterno de Deus é nos fazer voltar à condição do Éden. Irmãos, o Éden era só um germe do propósito de Deus. Ele nunca foi a consumação do propósito de Deus. Deus queria que o homem foi criado perfeito, conforme a gente viu no primeiro dia. Os irmãos estão me acompanhando? No estado de inocência, de pureza, e se ele tivesse obedecido a Deus, ele iria comer da árvore da vida, a vida ia crescer no seu espírito, se expandir para a sua alma, glorificar o seu corpo e ele ia dar tchau para essa terra. Está dando para entender, irmãos? Ele ia reinar sobre essa terra, mas de uma esfera celestial, acima dos anjos celestes e dos serafins. Porque o propósito de Deus é o homem glorificado no trono. Aleluia, irmãos! Esse é o propósito de Deus. O Éden não era o propósito original de Deus. Acontece que, infelizmente, o homem caiu e ficou abaixo até do padrão do Éden. Então o Senhor Jesus tem que vir cumprir todas as coisas como um homem perfeito. Mas os irmãos sabem, não é interessante que quando ele está terminando a vida, o ministério dele, ele fala assim: Pai, eu consumei a obra que me deste a fazer. Irmãos, espera aí, mas ele já tinha falado, está consumado? Na cruz? Ele já tinha ido para a cruz? Então que obra é essa que ele disse que consumou? E ele está orando isso em João 17. A obra primária que o Senhor Jesus tinha que fazer, porque nós sempre pensamos na obra do Senhor Jesus por amor a nós. Nós somos tão egoístas que nós achamos que o Senhor está fazendo tudo primeiro por causa de nós. Mas o Senhor tinha duas vertentes na sua missão. A primeira e mais sublime de todas era revelar o Pai em perfeição absoluta e alcançar o ideal que Deus queria para todo homem. A segunda coisa era, depois de fazer isso em perfeição, depois que ele cumprisse toda a exigência da lei, que ele manifestasse totalmente quem é o Pai, que ele glorificasse ao Pai como ninguém glorificou, e demonstrasse esse ideal nele mesmo, aí, baseado nisso, ele tomasse a culpa do homem no Calvário e expiasse o homem. Essa ele não tinha completado ainda. Essa só foi completa quando ele disse, Tetelestai. A obra da redenção só foi cumprida na cruz, mas a obra de glorificar o Pai e alcançar o ideal que Deus queria para o homem, essa foi completada, sabe quando? 6 meses antes da cruz. Sabe onde isso foi completado? Em Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Sabe por que nós sabemos disso, irmãos? Quando Jesus sobe aquela montanha, no Monte Hermon,
Lá no Monte Tabor, como alguns acreditam tradicionalmente, no Monte Hermon, no Monte coberto de neve, 3.000 metros de altura. Quando ele está lá orando e ele começa a orar. Irmãos, sabe qual é a vida ideal aos olhos de Deus? É a vida que ora. É a vida que depende. O irmão Leonardo Ravenhill falava assim que alguns ficam impressionados com os milagres de Jesus. Eles pagariam tudo para ver Jesus andar sobre as águas. Eles pagariam tudo para ver Jesus multiplicar pães. Mas ele falou assim, eu só gostaria de vê-lo orar. Como que eram os momentos de oração? Sabe, quando aconteceu a glorificação, é interessante que Lucas põe desse jeito, Lucas que enfatiza a humanidade dele. E enquanto ele orava, foi transfigurado diante deles. É isso que acontece, irmãos, quando nós oramos de verdade. Quando nós tomamos um ambiente em oração, a glória do Senhor começa a aparecer. Mas no caso de Jesus, ele viveu uma vida humana tão perfeita, tão absoluta, porque ele ficou 3 anos e meio vivendo no ministério público. Antes disso, ele já tinha vivido 30 anos em secreto. Nós poderíamos pensar, será que os 30 anos em secreto foi aprovado? Será que nesse ano que ele não foi público, ninguém viu a vida dele, será que ele passou no teste? Será que nem em nada? Porque assim, uma coisa, irmãos, é no público. No público a gente maqueia as coisas. É bonito estar aqui pregando, parecendo erudito aqui, né? Olha só o irmão aqui todo paramentado. O irmão Daniel deve ser muito espiritual. Não é, né, Eliseu? Mas é lá na casa dos irmãos, no dia a dia, no trato uns com os outros, que a espiritualidade é testada. É muito fácil ser espiritual em público, mas em secreto é que se revela a verdadeira natureza das coisas. Então, irmãos, é na vida secreta que as coisas são testadas como são. Mas será que depois de Jesus viver 30 anos em secreto, ele passou no teste? Então, quando ele vai ser batizado, ele sai das águas, aquele céu é rasgado, como diz Marcos. E o Pai diz, tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Então ele viveu uma vida aprovada no secreto. Mas será que agora no público ele também vai ser aprovado? No que diz respeito à vida, ele foi aprovado. E no que diz respeito ao serviço? Será que ele alcançou o ideal de Deus? Então ele vive 3 anos de ministério público. Aí ele sobe o Monte Hermon. E aí quando a voz fala do céu no Monte Hermon, tem um acréscimo que não aparece no batismo. Em Lucas é dito que essa voz fala e diz, este é o meu filho amado. O meu... O quê? O meu... O que mais? Não, tem mais uma coisinha em Lucas. Não. Este é o meu filho amado, o meu eleito. A ele ouvi. Mas a questão é que Deus o chama de eleito. Significa o quê? Que ele foi aprovado. Agora o selo de Deus está sobre ele. Ele cumpriu tudo o que precisava cumprir para demonstrar quem Deus é e como o homem deveria ter sido. Deu para entender, irmãos? Então, nesse sentido, ele alcançou o ideal. E a hora que ele alcançou esse ideal, aquela glória que irradiou de dentro dele e o glorificou, era uma miniatura do que vai acontecer com todo homem de acordo com o propósito de Deus. Porque o que Deus deseja para o homem não é consumado no Éden. Não é na consumação, não é consumado, irmãos, num nível de glória, de realidade só terrena. Então, o que eu quero dizer para os irmãos aqui é, já havia revelação de ressurreição no Antigo Testamento. Mas tudo que era possível conceber era que os homens ressuscitariam para ter uma porção de vida terrena nesse mundo. Nunca havia sido contemplado que os homens vão se tornar participantes da esfera de glória dos serafins e querubins insones e afogueados. Mas é para essa dimensão que Deus está nos preparando. E não só agora como servos, porque eles estão lá como servos e ministros, mas como filhos co-herdeiros com Cristo. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. E Jesus é o ideal, o protótipo de tudo isso. Por isso ele é o autor e o consumador da nossa fé. Em si mesmo ele deu origem e consumou em si mesmo tudo isso. Então quando ele está orando ali, no João 17, ele fala, eu consumei a obra que me deste a realizar. Qual é a obra principal? Primeiro, glorificar o Pai e ser o homem ideal de Deus.
A obra de glorificação de Deus. A segunda obra, a segunda parte da obra era a redenção dos homens. Essa ele só ia cumprir no Calvário. Deu para entender, amados? Agora vamos avançar um pouco. Por causa dos tratos de Deus com o seu povo, da esperança e das promessas que ele fez, havia a convicção de que o reino dos céus viria a essa terra. Da onde vem o conceito de reino dos céus? De Daniel capítulo 7. Daniel 7 começa a revelar que o reino abaixo de todos os céus seria dado ao povo dos santos do Altíssimo. Vamos ler lá esse versículo? Daniel capítulo 7. Versículos 13 e 14. Prosseguiu olhando nas visões noturnas, e eis que com as nuvens dos céus vinha um como filho de homem, e chegou até o ancião de dias, e o fizeram aproximar-se ante ele. Ele foi concedido senhorio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que nunca passará, e o seu reino, um reino que não será jamais destruído. Versículo 26. Porém o juiz se assentará e tirará dele o seu domínio, para que seja destruído e arruinado até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos abaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos de Elionim, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e obedecerão. Aqui presta atenção como é que é conjugado como é que é colocado, de forma estrutural esse texto. Aqui é dito que o reino abaixo de todos os céus será dado a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. Então você tem, hoje, irmãos, na terra você tem o governo terreno dos reis da terra e o governo celestial dos anjos e principados caídos. Os reis da terra estão em oposição contra o Senhor, porque são influenciados pelos espíritos celestes que estão contra Deus também. Os principados e potestades no lugar celeste. Por isso que Isaías 24, versículo 22, vai dizer que naquele dia o Senhor castigará as hostes dos céus e os reis da terra na terra. Então tem dois grupos de departamento de governo. Sim. Levando em consideração quando Daniel ficou orando, e aí o anjo apareceu para ele, e ele ficou 20 dias em jejum. Sim. Disse que não conseguia receber a mensagem, porque estava tendo uma guerra. Estava tendo uma guerra. E aí, explica mais, está dentro desse contexto. Tá, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Por que tem guerra? Porque existe uma oposição a Deus nas esferas celestes, ocupada por espíritos antagônicos a Deus. E os reis da terra são influenciados por esses espíritos. Mas Isaías profetiza que o Senhor castigará as hostes dos céus nos céus e os reis da terra na terra. Irmãos, como Romanos 11 diz, o propósito de Deus é imutável, Deus não muda. Ele quer que haja um reino na terra e quer que haja reino na dimensão celestial. Se ele vai tirar os reis da terra, ele vai substituir esses reis por outros reis. E se ele vai tirar os anjos dos lugares celestes, ele vai substituir esses anjos por outro tipo de governo. Você está entendendo? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não muda no que ele estabeleceu como regra. E o que ele estabeleceu? Reis da terra na terra. O Salmo fala, a terra deu ele aos filhos dos homens. Então a terra tem que ser governada por homens. E os céus tem que ser governado por uma outra categoria de natureza e de vida. Agora o milagre que é feito pela obra do Senhor Jesus é que homens serão elevados a esse posto celestial.
para assumir o lugar dos anjos. Você está vendo? Por isso que Paulo diz que nós julgaremos A igreja está sendo preparada para isso, irmãos. Ou melhor, os vencedores da igreja. Não é toda a igreja. Certo? Então você tem os reis da terra que vão ser depostos e os principados que serão encerrados. Lá Isaías, leia depois, eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas Isaías 24, 22 fala que eles serão encerrados e presos em masmorra. E serão vingados depois de muitos dias, ou seja, depois que o milênio acabar. Tá dando para acompanhar? E aí o que acontece? Os reis da terra vão ser substituídos por quem? Aqui em Daniel 7 diz que quando o Filho do Homem vier reinar, vier governar, o reino abaixo de todos os céus será dado a quem? A quem? Ao povo dos santos, não aos santos. Irmãos, quem é o povo dos santos, do Altíssimo? Veja, você tem o Altíssimo e o povo dos santos do Altíssimo. Então você tem o Altíssimo, os santos e o povo que pertence a esses santos, que vai governar na terra no lugar desses reis. É Israel salvo, a nação de Israel salva. Os judeus são o povo dos santos. E quem são os santos? Os vencedores da igreja. Então, qual é a posição do reino, do reino dos céus? Irmãos, primeiro que a gente também tem que entender, eu acho que aqui, não sei se está claro para todos, reino dos céus não é um lugar para onde você vai quando você morre. Não é um lugar de luz que vai vir quando a eternidade vier, lá com o anjinho tocando harpa, não é isso. Reino dos céus é o domínio dos céus. É quando os céus passam a dominar uma expressão sobre essa terra. Isso é o reino dos céus. Só que quando o reino vier em manifestação, é dito que o reino abaixo de todos os céus, portanto na terra, será dado ao povo dos santos, não aos santos. Quem é o povo que pertence aos santos? Os judeus. Os judeus vão governar na esfera terrena. Por isso que em Apocalipse eles são chamados de os reis da terra. Os reis legítimos da terra, porque a terra é deles. Deus disse em Êxodo para Faraó: você está prendendo meu filho, meu primogênito. Israel é meu filho, meu primogênito. Ora, se um pai é rei, o primogênito recebe o reino do pai. Deus é o rei de toda a terra. Israel, o filho primogênito, deve reinar na esfera terrena, substituindo os reis caídos que estão nesse mundo. Está entendendo, amados? Então Israel é o povo que vai reinar sobre os reinos abaixo de todos os céus. E quem são os santos do Altíssimo? Os vencedores. Só que tem uma outra coisa. O irmão Pember, irmão Lang e os demais irmãos como David Barrow e outros mostram que essa expressão que é traduzido Elionim aqui, não é os santos de Elionim, mas é os santos dos lugares altos. Ou os santos que estão nos lugares altos. Então você tem o Altíssimo, os santos que vão estar nos lugares altos, e o povo que vai ser influenciado e governado por esse povo dos lugares altos. Então você tem o Altíssimo, os santos dos lugares altos junto com o Altíssimo, e o povo dos santos desses lugares altos que vão governar sobre os reinos da terra. Está dando para entender, amados? Então você tem dois departamentos de reino aqui. É o reino em manifestação, mas num aspecto de dimensão, departamento terreno, e um departamento celestial. Os santos dos lugares altos, ou os santos que estão nos lugares altos. Esses santos, porque hoje como é que funciona? Os anjos governam sobre os reis da terra, certo? E os reis da terra mandam nas nações. Naquele dia, os anjos caídos vão ser substituídos pelos santos que vão estar nos lugares altos. E esses santos dos lugares altos, de cima dos lugares altos, vão mandar no povo que vai mandar sobre os reis da terra. O que eu estou querendo dizer, trocando em miúdos, é que os vencedores vão governar nos lugares celestes, eles vão mandar nos judeus, assim como os anjos hoje mandam nos reis da terra. Os vencedores vão mandar nos judeus, e os judeus vão governar sobre os reis da terra. Então, irmãos, a coisa que o Senhor está preparando para nós é muito maior. Por isso que a disciplina é mais severa, por isso que as coisas que o Senhor exige de nós é mais alta, porque Ele está nos preparando para uma glória acima da glória dos próprios anjos. Só que para esse tipo de vida, nós temos que alcançar aquele estágio de glória que Jesus já usufrui.
Está dando para entender? Essa é a glória. Então, isso estava aqui no Antigo Testamento. Falando já que os homens vão estar nos lugares altos, os santos dos lugares que estarão nos lugares altos. Mas não era explicado como é que isso vai acontecer. Por isso que quando se falava de ressurreição, quando se falava de glória, ninguém falava de homens passando por um tipo de processo pelo qual pudessem adentrar nesse lugar. Até inclusive dizer uma outra tônica aqui para os irmãos. Não era explícito em Daniel se esses santos que estão nos lugares altos se referia aos anjos ou aos homens. Porque não se contemplava no Antigo Testamento a ideia de homens estando nos lugares que estão os anjos. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios, voltando lá em Coríntios 15, que isso era um mistério. Eis que vos digo um mistério. Ninguém sabia disso de forma clara antes. Porque às vezes no Antigo Testamento as miríades de anjos também são chamados de santos. Também são chamados de santos. Por exemplo, a profecia de Enoque, que é citada em Judas, eis que veio o Senhor entre miríades de seus santos. Se você lê Enoque, aquilo ali está se referindo a anjos, parece que está se referindo a anjos. Então nem os rabinos conseguiam explicar esse texto aqui. Não se sabia se esses santos que estão nos lugares altos eram outros anjos que Deus ia substituir os anjos caídos para governar sobre os judeus que iam governar sobre as nações. É só a partir da vinda do Senhor Jesus e da revelação dada ao apóstolo Paulo que nós ficamos sabendo, irmãos, que nós vamos ocupar esse lugar. Irmãos, que coisa tremenda. Eu até falo para os irmãos que às vezes Paulo fala umas coisas que se ele não falasse a gente não saberia. E para ele é tão comum, tão normal. Ele fala assim, vocês não sabem que nós vamos julgar o mundo? Vocês não sabem que nós vamos julgar os próprios anjos? Não, eu não sabia, Paulo. Se você não falasse, eu não sabia. Mas porque Paulo lê essas coisas com a revelação do Espírito Santo. Então ele sabe. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso para mim foi surpreendente. Eu queria passar para vocês a empolgação que eu fiquei quando eu vi isso. Irmãos, não havia contemplação de natureza humana sendo glorificada e adentrando as regiões celestes dos anjos. Tudo que o Antigo Testamento falava e que as pessoas que estudavam as Escrituras do Antigo Testamento viam é que poderia haver uma ressurreição, quem sabe para herdar a terra de Canaã. Por exemplo, os profetas morreram sem a herança. Abraão morreu sem ter a herança da terra. Os patriarcas morreram desejando herdar aquela terra. Deus não prometeu que a terra ia ser deles? E aí, eles herdaram a terra? Foram para o Egito, ficaram escravos lá e morreram lá. E aí? Deus falhou? Deus não vai cumprir? Irmão, nem que fosse só para dar a terra para eles, Deus teria que ressuscitá-los. Paulo deixa isso claro, que Atos 22, Paulo fala, diante do protesto do rei, todos os patriarcas morreram acreditando na ressurreição. Sabe por quê? Porque era muito lógico. Para a alma piedosa, Deus prometeu que essa terra é nossa, nós estamos morrendo sem herdá-la. Então só pode ter uma explicação, Deus vai nos ressuscitar para fazer alcançar a herança dessa terra. Só que no máximo, irmãos, era para uma herança da terra. Não se tinha a ideia de glorificação. Por isso Paulo fala, esse é um mistério confiado a mim. Eu anuncio a vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E aí ele começa a explicar como essas coisas vão se dar. Eu lembro que um dia eu estava conversando com a irmã Adriana, a Adri ali, e ela falou, irmão, quantas vezes no passado, eu queria que isso servisse, irmão, de encorajamento e alerta para o nosso coração. Nós não nos preocupamos com essas coisas. A gente não para refletir nisso. Essas coisas estão na palavra, o Senhor falou, e a gente deixa isso passar como se fosse qualquer coisa. Ficamos preocupados com a nossa vidinha terrena aqui, com o nosso bem-estar, e esquecemos o que Ele tem preparado, irmãos. Ó, irmãos, que Deus possa tocar o nosso coração. Os profetas desejam, por isso que Jesus falou, eles desejaram ver isso que vocês estão vendo e não viram. Ouviram o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Há coisas que nós sabemos que nem os profetas ficaram sabendo. Nem os profetas estavam sabendo, irmãos. A glória vindoura, com homens participando, é algo do Novo Testamento. Oi?
Não entendi. Quem sabe os irmãos que estão morrendo e encontrando eles lá no Hades, pode ser que está contando para eles as coisas. Ou o próprio Senhor, né? Tem conversa lá. Mas você já parou para pensar? Que você, por menor que seja, como menor do reino dos céus, sabe muito mais que os profetas do Antigo Testamento? Eles não tinham a certeza, irmãos, de ressurreição para a glória. Deu para entender isso? Ficou claro? E vai haver 2 departamentos no reino, então. Por isso que eu pedi para a gente ler Mateus 13, porque eu quero tocar um outro ponto aqui com os irmãos, antes de ler Coríntios 15. Isso aqui, na verdade, é uma introdução, tá? Tudo isso aqui é uma introdução para que a gente possa meditar na porção de Coríntios 15. Então, vamos lá voltar em Mateus 13. Vamos prestar bem atenção numa coisa que o Senhor Jesus diz ali. Nós já entendemos o que é o reino dos céus. Claro, se os irmãos quiserem um estudo mais amplo sobre isso, tem muitas coisas que poderiam ser estudadas. O livro do irmão Gouveia, O Reino Futuro de Deus. O livro do irmão Witness Lee, A Revelação Básica das Escrituras Sagradas. O livro do irmão Christian Shen, Céu na Terra. O vislumbre do Evangelho de Mateus. Todos eles vão tratar desse aspecto do reino dos céus. Que é um assunto tremendo, tremendo, da glória vindoura. Mas eu estou falando de forma panorâmica porque não dá tempo de entrar em tudo. Quem sabe se a gente pudesse ficar um mês aqui estudando junto, daria tempo, mas agora não dá. Então vamos agora para Mateus 13 de novo, e vamos ver aqui que Jesus, quando ele fala do fim da era, que está traduzido aqui fim do século, mas os irmãos sabem a palavra século no grego é aion, que é uma era. Ele fala dos ceifeiros, dos anjos. E ele diz que os anjos vão recolher da onde? Todo objeto de escândalo, de tropeço. Os irmãos que acharam, pode ler. Mateus 13, no finalzinho da explicação da parábola, depois do versículo 36. Isso. Enviará o Filho do Homem dos seus anjos. Sim. E recolherão de seu reino a todos os que causam tropeços e os que fazem iniquidade. Irmãos, os anjos vão recolher da onde? Do seu reino. Do reino de quem? Do Filho do Homem. Esse título, Filho do Homem, foi dado ao Messias quando a primeira vez? Os irmãos lembram? A gente acabou de ler. Daniel 7. Por isso que Filho do Homem era um título exclusivo do Messias. O Filho do Homem. Porque fala da ideia do homem ocupando o trono e o governo da criação. Governo que Adão perdeu. E que o Salmo 8 promete ser restaurado ao homem. Mas presta atenção numa coisa aqui, irmãos. Fala desse governo do Filho do Homem como o homem governando sobre a criação na esfera da terra. Por isso que Jesus, como Senhor, abarca todo o universo. Mas como Filho do Homem, é a promessa do reinado messiânico terreno. Para ele cumprir os ideais e as prerrogativas de Adão que foram perdidos na queda. Que é o mesmo Filho do Homem que foi feito menor do que os anjos, mas que Deus o revestiu de honra e glória e submeteu a ele toda a criação da terra. Não é isso que diz o Salmo 8? É assim que Jesus reina como Filho do Homem. Filho do Homem é um título messiânico terreno de Jesus. E tem a ver com as relações de Cristo com Israel. Com Israel. Filho de Davi tem a ver com as relações dele com a tribo de Judá. Filho do homem, as relações dele como o Senhor de toda a criação terrena, especificamente de Israel. Mas não só Israel, mas com todas as nações no aspecto terreno. Israel e as nações e a criação, fauna e flora terrena. Porque esse é o Filho do homem, o homem como deveria ter sido, o homem no trono, governando sobre a terra. Está dando para entender? A esse homem foi dado domínio para que os reinos abaixo de todos os céus o servissem. Os irmãos perceberam isso em Daniel? Que o Filho do Homem reina sobre os reinos abaixo de todos os céus? Então o Senhor tem vários títulos. Filho de Davi, Filho do Homem, Senhor. Senhor, como o Senhor vai se dobrar ele todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O domínio é universal, cósmico, atemporal. Como Filho do Homem é Senhor sobre a criação terrena. Sobre Israel, gentios e toda a criação terrena. E como filho de Davi, é os tratos dele com a tribo de Judá. A casa de Davi. Deu para entender, amados? Então o Filho do Homem diz que ele vai vir para tirar do reino do Filho do Homem todas as coisas. Quem que é o reino do Filho do Homem?
toda a terra restaurada, começando em Israel e em toda a terra. Ele diz que ele vai enviar os anjos para fazer uma pilhagem. Irmão, vai ser muito lindo de ver isso. O Senhor Jesus ordenando e os anjos voando de um lugar para o outro. Porque é o que vai acontecer. Isso não é ficção, não. Os anjos vão fazer uma limpeza no planeta Terra. Lugares como Las Vegas, cassino, aqueles lugares de idolatria, de engano perto do Gandhi, na Índia. Uma coisa terrível, irmãos. Aquilo vai ser tudo limpo. Os anjos vão recolher tudo que é objeto de pecado ou escândalo do reino do Filho do Homem. O Filho do Homem vai pôr todas as coisas em ordem. E vai se cumprir o cântico profético de Davi. Haverá um homem que domina no temor de Deus. Amém. Ele será como o sol depois de um dia de chuva. Como o resplendor do sol em um dia sem nuvem. Como a chuva suave que cai sobre a terra. Irmãos, isso vai acontecer. O nosso irmão Mário Contreras fez um cântico disso. Disse Davi, aquele varão que foi levantado em alto, o ungido do Deus de Jacó, o doce cantor de Israel, o Espírito de Deus me falou, falou a rocha de Israel. Haverá um justo que governa sobre os homens, um que os governa no temor de Deus. Será como a chuva da manhã, será como o sol ao meio-dia, será como a chuva que faz brotar a erva desde a terra. E Davi termina falando, porque ele fez comigo um pacto eterno. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. O Filho do Homem vai colocar todas as coisas em ordem. É o reino terreno messiânico de Cristo. Os irmãos que quiserem estudar, isso tem um gráfico na versão da restauração, onde o irmão Lee explica essa questão. Esse é o reino messiânico terreno do Filho do Homem. Quando ele fizer isso, a terra vai ser colocada no estado cósmico de harmonia. E vai se cumprir o que Atos 4 chama de o tempo da restauração de todas as coisas. Como ele anunciou aos profetas. Mas presta atenção. Ele tem que reinar sobre Israel e sobre a terra para cumprir o pacto feito com Davi. Por isso, irmãos, que tem uma expressãozinha curiosa que Paulo vai dizer que foi cumprida quando Deus ressuscitou a Jesus. Em Atos 13, quando Paulo está pregando em Antioquia da Psídia, ele cita a profecia de Isaías 55, onde Deus havia dito por Isaías, dizendo, eu cumprirei convosco as santas e fiéis misericórdias prometidas a Davi. Quais são as santas e fiéis misericórdias feitas a Davi? De que um descendente dele se sentaria no trono terreno de Davi para governar sobre a casa de Israel e sobre os gentios para todo sempre. E Paulo diz que quando Deus ressuscitou o Senhor Jesus, Deus cumpriu o pacto das santas e fiéis promessas feitas a Davi. Porque se o Messias fica morto, como é que ele vai se assentar no trono de Davi? Então, quando o Messias ressuscitou, ele foi feito imortal como homem para governar sobre o trono de Davi. Esse trono de Davi é o trono do Filho do Homem. Está dando para entender, irmãos? E aí, segura aqui em Mateus 13, que não terminou não. Tem uma outra coisa principal que eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui. Mas vamos lá em Mateus 25 agora. Eu estou falando tudo isso aqui para a gente não confundir as duas coisas, irmãos. Eu quero deixar bem claro que existe um aspecto terreno para que a gente possa entrar no aspecto celestial. Está dando para acompanhar? Está dando para entender, irmãos? Existe um aspecto terreno do reino, onde Jesus vai governar como Filho do Homem, aonde ele será também o filho de Davi no trono de Davi. O filho de Davi no trono de Davi é as relações de Deus com a tribo de Judá e a casa de Davi, reinando principalmente sobre Israel. Como filho do homem, o Senhor da criação cósmica restaurada, na terra.
e como Senhor, Senhor sobre céus e terra e todas as coisas. Tudo isso vai ser cumprido no milênio. Mas eu quero mostrar para os irmãos essa diferença. Então aqui em Mateus 25, quando Jesus está terminando aquele sermão profético, opa, essa Bíblia textual muda a ordem dos livros. Eu demoro mais para achar, tá? Mateus 25, versículo 31. Por isso as expressões são muito importantes. E por isso o irmão Atmani falava que o evangelho de Mateus é 10 vezes mais difícil que o Apocalipse. Você acha o Apocalipse difícil? Pois é, Mateus é 10 vezes mais difícil, segundo o irmão Atmani. Mas para alguns irmãos poderia ser mais. Porque se o Atmani estudava, falava que era 10 vezes mais difícil, imagina os demais irmãos que não estudam direito. Né? Então no 25, 31. E quando, o quê? O Senhor? Não, não é o Senhor. Não é nos tratos de senhorio universal que ele está falando aqui. É o Filho do Homem. É o reino terreno messiânico, é a manifestação do reino terreno. E quando o Filho do Homem venha em sua glória, é a glória de quem, irmãos? Do Filho do Homem. É uma glória que está designada a ele como Filho do Homem. Que glória é essa? É a glória dele como homem, se assentando no trono de Davi. Venha em sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará em seu trono de glória. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. No que diz respeito aos tratos de reino do Senhor. O trono que Jesus ocupa agora nos céus não é o trono do Filho do Homem. Em Apocalipse 3:21, o irmão que achar mais rápido pode ler para nós. 3:21, Apocalipse 3:21. O Senhor Jesus fala o quê? Que ele venceu. Ao vencer, permitirei que assente comigo em meu trono. Assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai. Ora, ele diz que ao que vencer, vai se assentar no futuro com ele em seu trono. Assim como ele venceu, e aonde que ele assentou agora? No trono do Pai. O trono nos céus é do Pai. Jesus ocupa a posição de ministro, rei do santuário celestial, à direita de Deus. Mas se você estuda o texto de Reis, você sabe que o trono à direita é trono de conselheiro e ministro, não é de rei oficial. Jesus nos céus agora cumpre uma função na era da igreja, de sacerdote no ministério celestial de Cristo, intercedendo pela igreja, para que ele prepare os correios do reino que vai ser dele, com ele. Mas o trono que ele ocupa agora é o trono do Pai. O trono que é dele, onde o vencedor vai se assentar com ele, é o trono vindouro. É o trono de Davi, irmãos. Que ele vai sentar como Messias, como Filho do Homem na sua glória. Está dando para entender, amados? Esse é o trono futuro. Por isso que ele está falando que ele vai ser sentado no seu trono. Hoje é o trono do Pai, mas aqui ele vai vir no seu trono, na terra. Então tem um departamento do reino do Filho do Homem, que é o departamento terreno. É desse departamento do Filho do Homem, da restauração cósmica da terra, que os anjos vão excluir todo tipo de pecado objeto de escândalo. Acabou bar, acabou jogatina, acabou Las Vegas, acabou, irmãos. Aleluia. Acabou plano de algiva nuclear, de terrorismo. Acabou. Quando o Filho do Homem estiver assentado no trono. Esse é o reino terreno. Mas quem vai ser os reis terrenos? Os judeus. E os vencedores vão se assentar com Cristo nesse trono, sabe por quê? Bom, não vou explicar agora, eu vou falar depois. Vamos entrar agora na questão do reino celestial. Porque Mateus 13... A Sofia quer perguntar? No caso lá em Apocalipse, está falando desse trono aqui em Mateus. Isso, vai se assentar. Sabe por quê? Porque, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Embora os reis oficiais da terra sejam judeus, como os vencedores da era da igreja vão estar nos lugares celestiais, mandando, governando sobre os judeus, e por meio dos judeus governando sobre as nações, os vencedores também vão julgar a partir desse trono. Não. Aquele lá é vencedor tardio. É outro grupo de vencedor. Embora eles também estão incluídos, tá? Quando chegar a hora desse reino, desses vencedores, vencedor primário, vencedor tardio, vai ser tudo vencedor.
Só vai ficar de fora quem perdeu o milênio mesmo. Seria uma lástima que nós não estejamos entre eles. Mas os irmãos estão entendendo? Por quê? Lembra do sonho? Eu vou adiantar assim, eu falei que não ia falar, mas eu vou falar. Lembra do sonho de Jacó? O que Jacó vê? Uma escada posta no céu, ligando céu e terra. E o que está acontecendo nessa escada? O Senhor está onde? No topo, no céu. Mas o que está acontecendo? Anjos de Deus estão subindo e descendo na escada na terra de Canaã, em Betel. Aí quando Jesus vem ver Natanael debaixo da figueira, aguardando a esperança de Israel, que é o cumprimento do sonho profético de Jacó, que é o reino do Messias, porque era por isso que Filipe estava debaixo da figueira, Natanael estava debaixo da figueira, quando Filipe encontrou ele, porque todo judeu piedoso ia para debaixo da figueira, porque Zacarias 3 fala que no reino do Messias, todo judeu piedoso vai se pôr debaixo da sua figueira e da sua videira. Então quando eles iam para debaixo da figueira, eles estavam querendo dizer, eu ainda creio que o reino vai vir. Por isso que Jesus olha para Natanael e fala, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, porque ele era um israelita que cria nas promessas. Aí Jesus fala para ele, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Maiores coisas que essas crerás? Foi assim que ele falou? Sabe por quê, irmãos? Tem irmãos que falam assim, não, isso aqui é espiritual, a igreja é o cumprimento disso. Irmão, Jesus falou o que para Natanael? Em verdade vos digo que vereis com os olhos físicos, porque o verbo usado para ver ali no grego é a visão que você tem com esse olho aqui. Como diz o ditado, que é a terra de comer, se Jesus não voltar. É esse olho aqui. Você vai ver, Natanael, os céus abertos. Irmãos, eu pergunto, Natanael viu os céus abertos? Ele viu os anjos subindo e descendo? Ele viu um fluxo entre a terra e o céu? Ainda não, irmãos. Então essa promessa do Senhor não se cumpriu, não. Lutero interpreta assim, isso aqui se cumpre na igreja. Mas na igreja o céu está aberto? Você está vendo com os olhos o céu aberto? Porque Jesus não falou para Natanael, você crerá nos céus abertos. Você verá com os olhos físicos. O verbo grego é ver como você está vendo essa cadeira aqui. Você vai ver os céus abertos e você vai ver um fluxo entre o céu e a terra. Você vai ver uma transição entre o céu e a terra. E eu sou a escada, porque por um lado, eu sou o rei que senta no trono de Davi. Mas como eu estou num corpo de glória, eu governo nas regiões celestes também. Você já viu aquelas sessões os irmãos que estão aqui em Brasília sabem como é que isso funciona. O presidente, ele tá lá no Palácio do Planalto, mas ele pode participar de uma reunião em outro lugar. E não deixa de ser o governo do presidente. Então o Senhor Jesus, ele vai oficialmente, para cumprir os tratos de homem e de filho de Davi, ele vai governar no trono de Davi, mas ele vai poder, num corpo glorificado, ascender aos céus a hora que ele quiser. E junto com ele os seus anjos, que hoje já servem espiritualmente a igreja, vão servir de forma visível ao mundo. Vai haver um fluxo entre o céu e a terra, como anjos subindo e descendo, o tempo todo obedecendo às ordens do rei. Irmãos, isso vai ser maravilhoso. E os vencedores da igreja vão estar nos lugares celestes, mas vão participar desse fluxo junto com os anjos. Porque os céus, a dimensão espiritual, vai estar visível sobre a terra. Você vai olhar para cima, como diz o irmão Deus, e vai ver a Nova Jerusalém pairando nos lugares celestes. E anjos subindo e descendo sobre a terra. Você está entendendo? Por isso que o vencedor vai se assentar com o Senhor Jesus no trono messiânico de Davi. Porque apesar de ele estar no reino do Pai, ele vai interferir nos assuntos terrenos da terra. Assim como hoje, só para os irmãos entenderem, os anjos caídos não estão nos lugares celestiais, mas eles não vêm aqui perturbar a terra e os reis da terra? É o que vai acontecer no milênio. Os santos glorificados nos lugares celestiais vão estar reinando nos lugares celestiais. Mas eles vão vir, irmãos, junto com os anjos subindo e descendo, na sessão de reino do Senhor Jesus em Jerusalém. E vão se assentar com ele no trono mais alto de privilégios do governo terreno. Está dando para acompanhar, irmãos? Você está vendo a dimensão da coisa? A promessa do sonho profético de Jacó ainda não aconteceu. Jacó não herdou aquela terra. Jacó não viu o cumprimento do sonho da escada e dos anjos subindo e descendo. Mas isso vai acontecer. Quando? Quando o Messias estiver sentado no trono que é dele. É para isso que Deus está nos preparando. Agora deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. É claro,
que nesse corpinho nosso aqui, a gente não vai dar conta disso, não. Por mais que você malhe, faça academia, seja cheio de vigor, mais jovem, por mais que seja habilitado, né, que o irmão Guilherme ali, o fuzileiro, né, por mais que seja igual o Jô, né, treinado na academia, aperfeiçoado, não dá conta, irmão. Não dá conta. Você dá conta de subir, eu dou conta de subir desculpa falar aqui, no simulador de escada da academia. Mas na escada que os anjos sobem e descem, que vai ligar céu e terra, que vai fazer você descer das dimensões celestes para a terra e subir da terra para as dimensões celestes, num corpinho desse aqui você não aguenta. Você não aguenta nesse corpinho nem ficar sem ar. Depois de uns... Quanto que acaba o ar aí da camada da atmosfera? O Monte Everest. O pessoal não aguenta chegar no Monte Everest. Oi? 7, 8 mil metros é o suficiente para esse corpinho seu aqui já... Você acha que você vai aguentar subir numa escada que chega nos lugares celestes e descer? Lembra que a escada, que na verdade é o Messias, o Senhor Jesus mesmo é o fator unificador de céu e terra durante o milênio. Os anjos vão subir e descer sobre as ordens dele. Vai haver um fluxo de governo do departamento celestial sobre o departamento terreno, do departamento terreno prestando conta ao departamento celestial. E nós, os santos, nos lugares altos, governando sobre os judeus que vão estar governando sobre os reis da terra. Isso não é ficção, não, irmãos. Os judeus estarão governando também os povos rebeldes dos 1000 anos. Não, depois dos 1000 anos, os povos rebeldes que se rebelaram vão para o lago de fogo. Não vai ter rebelião mais. Vão estar administrando o planeta Terra e fazendo as nações conhecerem o Deus de Israel. Porque as nações ainda vão estar conhecendo o Senhor no milênio. Porque o plano de Deus não termina com a igreja e com Israel, irmãos. Ele tem tratos com os gentios também. Mas, irmãos, eu queria que os irmãos pudessem dizer para mim, isso não é impressionante, tudo isso? Não é grandioso para tudo isso que o Senhor tem preparado? Claro que nós queremos, acima de tudo, ser vencedores para estar com Ele, o privilégio de intimidade com Ele em tudo isso. Mas estar com Ele significa governar sobre tudo isso. Nós temos que ver tudo isso para ver a grandeza desse rei e do seu reino. Senão Deus não precisava detalhar essas coisas para nós, irmãos. Um israelita que se converte. Ele não é mais israelita. Se ele é circuncidado ou ele quer servir a casa de Israel? Não interessa. Se ele se converte, ele passa a fazer parte do novo homem. Que não é nem gentil nem judeu mais. Então, os judeus que vão herdar a terra da promessa de Abraão são os que não... São o remanescente que estiver vivo e os que morreram sem herança terrena no Antigo Testamento. Né? Deu para entender, amados? Agora vamos avançar um pouquinho mais. Quanto tempo eu tenho? Não, tem. O irmão tá animado, ó, tá vendo? 7h30. Que hora que é agora? 9h25. E eu posso ir até quando? Amém. Então vamos avançar um pouquinho mais. Pode falar, Adri. Não, os da era dos patriarcas antes da lei, o caso deles é diferente. Porque o próprio Jesus diz que Abraão vai tomar lugar na mesa do reino de Deus, e o livro de Hebreus diz que Deus não se contentou a dar para Abraão só a dimensão terrena. Porque Abraão, quando chegou na terra, ele ainda suspirava pela glória celestial. Ele não sabia como que isso ia acontecer, mas ele teve um vislumbre disso. E a Bíblia diz que Deus preparou para ele uma cidade que tem fundamentos, que é a Nova Jerusalém. E isso não só na eternidade, não, durante o milênio. Porque no milênio, a dimensão de glória da Nova Jerusalém vai ser antecipada para os vencedores. Esses são contados como vencedores. Como vencedores. Abraão, porque Abraão é o pai tanto da descendência terrena como a celestial. Então ele participa das duas sessões do milênio. Abraão é nosso pai na fé, como é pai do gentio do judeu segundo a carne. E os judeus que não tiveram porção no Velho Testamento e vão estar nesse... Isso, vão estar nesse reino milenar. Os judeus que morreram na esperança da ressurreição terrena vão ressuscitar para herdar a porção terrena. Mas Abraão e os patriarcas, a raiz da oliveira de Romanos 11, o caso deles é diferente. Eles herdam as duas sessões. Eles herdam as duas sessões. Porque eles suspiravam por esse prêmio.
Então, quão grande é o galardão deles, irmãos? Abraão é o pai tanto dos vencedores como da igreja do Antigo Testamento, de todos. Então ele herda as duas seções porque ele é o pai tanto das estrelas como do pó da terra, da areia do mar, aliás. Então vamos avançar um pouquinho mais. É claro que esse corpinho nosso aqui não dá para essa coisa toda. Então Deus tem que nos preparar, nos habilitar com um novo corpo, que é o mesmo que o Senhor Jesus já tem. Por isso que nós lemos os versículos de Coríntios e Filipenses. Mas agora eu queria ver com os irmãos, entrar nos detalhes disso. E eu tenho mais 40 minutos, né? O que não der para falar hoje, a gente deixa para amanhã. Tá? Em 2 Timóteo, quando Paulo estava terminando o ministério dele, ele falou que o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino. E ele não falou o Filho do homem, ele falou o Senhor. Então agora inclui o reino celestial também. Porque a Jesus como Senhor se dobra todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então agora ele está falando, e o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, transfigurará nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória, porque a nossa cidadania, a nossa pátria está nos céus. Então o reino do Senhor, exaltado e glorificado, é os céus. Cristo tem uma seção de reino nos céus mesmo, celestial. Esse reino celestial, como antes da consumação do milênio, Cristo estava falando sobre isso, ele falava que é o reino do Pai. E aonde Mateus 13 que a gente leu, Jesus fala que os justos vão resplandecer num corpo glorificado. No reino do irmãos. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. O reino do Filho do Homem é a restauração terrena da terra e de Israel. O reino do Pai é a dimensão celestial. É lá que eles vão resplandecer como o sol. Mas esse reino do Pai também vai ser um reino do Senhor Jesus Cristo. Porque a Cristo vai convergir tanto os céus como terra. Como Senhor. Como Filho do Homem é o aspecto terreno. Mas como Senhor inclui o reinado dele e do Pai nos céus. Do exceção. Só que os vencedores vão brilhar como o sol no reino do Pai. Essa é a seção celestial. E é claro que para isso a gente precisa de um corpo novo. Esse corpo nosso aqui não vai dar conta. Certo, irmãos? Agora nós vamos considerar isso aqui. Essa questão da glorificação do nosso corpo e da glória que nos está destinado. Eu separei aqui um texto que eu queria ler para os irmãos sobre esse... Eu vou deixar talvez para entrar em Coríntios 15 amanhã, porque aí dá mais tempo. Eu sinto que 40 minutos não vai dar hoje. Mas eu queria concluir essa última parte com um comentário, um estudo sobre essa questão de forma panorâmica. Então a gente termina aqui, do irmão Penton falando do corpo de ressurreição. Como é que é isso? Então ele diz assim, queria que os irmãos pudessem ler comigo Lucas capítulo 24, versículo 39. Irmãos, é por isso que quando a palavra fala para nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que nós não negligenciemos ao que fala. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É de tudo isso que ele está falando. Porque é para tudo isso que ele está nos preparando. Deus não está preparando você só para ser prefeito, ou governador, ou sei lá, presidente da república aqui perto do DF, não. Ainda teve um irmão uma vez lá atrás, eu já contei isso para os irmãos, quando eu estava numa reunião lá atrás, num grupo de irmãos que a gente reunia, né? No contexto passado, o irmão falou assim, irmãos, ainda bem que nós vamos governar essa cidade, viu? Porque já pensou ficar igual aqueles serafins lá, santo, sem parar. É de rir, né? Para não chorar. O irmão teve coragem de falar isso, rapaz. Então, para ele governar sobre cidade, aqui, esses assuntos políticos aqui, é mais importante do que estar na posição elevadíssima dos serafins afogueados. Irmão, você acha que se você oferecesse para o serafim a chance de vir governar igual um prefeito aqui em Brasília, ou ficasse diante do trono que nem ele está lá, você acha que ele trocaria? Você acha que é cansativo para ele ficar lá dizendo santo, santo? Primeiro que não é assim que ele está gritando, né? Não é assim. Não é assim, irmãos. Eu não vou nem tentar imitar aqui que fica feio.
Mas não é assim, santo, santo, que ele está gritando, não. Sem repousar encontram descanso, ao de dia e de noite adorarem o santo, e em mistério tremendo, tremendo no mistério, não ousam tocar onde o manto sagrado estendido está, porque eles ficam voando e nem tocam no mar vítreo sobre o qual se estende o manto, o séquito de Deus. Sem repousar encontram descanso. Não tem repouso de dia e de noite. Quando eles olham aquele rosto imaculado, com seus corpos cheios de olhos, abrasados em fogo de santidade e amor, quando eles gritam santo, aquilo os descansa. Aquilo é contentamento. Irmãos, se o Senhor permitisse uma hora a gente poder falar, quem sabe amanhã, sobre as implicações de ver o rosto de Deus. Talvez amanhã a gente fale um pouco. Talvez a gente entenda, tocando bem de levezinho do que isso significa. Mas vamos falar um pouco do nosso corpo, que tem que ser o corpo que nos habilita a isso, porque nem ter a experiência de ver a face imaculada, nós podemos nesse corpo aqui. Então ele tem que nos dar um novo corpo. E aí nesse novo corpo, esse corpo vai se afoguear de amor e adoração incessante, quando nós vermos a Ele como os serafins o veem. Mas o que significa isso? Por que eles não têm descanso e repousam mesmo assim? Nós vamos falar um pouquinho disso talvez amanhã. Então vamos ver Lucas 24. Os irmãos que acharam pode ler, porque eu fico falando para ler e eu demoro para achar o texto, porque eu fico compartilhando aqui. Então, qualquer irmão que achou pode ler em alto e bom som Lucas 24, versículo 39. Desde as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpar-me e verificar, porque em espírito não tem carne nem ossos, como vês que eu tenho. Amém. Agora deixa eu tocar umas coisas aqui com os irmãos. Esse aqui é um escrito do irmão Penton, tá? Está na revista dele, O Alvorecer, aquela revista que ele publicou durante mais de 30 anos. Ele diz assim: Nosso Senhor revela a natureza exata do corpo ressurreto. Ele não acalma os temores dos apóstolos, dizendo que não existe um mundo espiritual. Quando Jesus citou, eles ficaram com medo, né? Porque a Bíblia fala que eles ficaram com medo de ver ele aparecendo no meio deles. Ele falou assim: seus molenga, seus homão covarde, vocês não sabem que não existe esse negócio de mundo espiritual. Não foi isso que ele falou. Ele não acalma os medos deles falando que eles estavam com medo de uma coisa que não existe. Porque o mundo espiritual é uma realidade. Então não é dizendo que o mundo espiritual não existe que ele os acalma. Ou que um espírito enganador não pode aparecer entre os apóstolos. Então tem umas coisas interessantes aqui, irmãos, que o Senhor não diz quando ele aparece no meio deles. Ele não diz que não existe mundo espiritual, ele não diz que um espírito malévolo não pode tomar forma e aparecer. Como diz o irmão Delcio, nós estamos tão distantes da igreja primitiva, porque na igreja primitiva talvez fosse comum anjos descerem no meio deles, ou espíritos aparecerem entre eles. Tamanha era a realidade que eles tinham da dimensão espiritual paralela à nossa, que eles estavam mais abertos e mais sensíveis a isso. E a coisa acontecia, porque senão Paulo não precisaria dizer, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu. Muito possivelmente, anjos visitavam as reuniões dos irmãos de forma visível. Então o Senhor não diz que um espírito não aparece, ele não diz que não existe mundo espiritual, mas olha só, o que ele diz é: apalpai-me. Apalpai-me. E vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Isto é, apalpai minha carne. Presta atenção nisso aqui. Apalpai minha carne. Tem gente que pensa que quando Jesus ressuscitou, ele ficou num corpo igual o Gasparzinho. Que o corpo espiritual é um corpo assim meio fantasmagórico, de fumaça. Principalmente quando vê ele atravessar a parede, a ideia que tem é de um espírito, igual um Gasparzinho. Como Yoda, né? Igual Star Wars. Aí o Yoda ainda é físico, né? Mas irmãos,
Que tipo de corpo é esse, então? Ele ressuscitado num corpo espiritual fala: apalpai-me a minha carne e pressione-a, apalpai, pressione-a, para detectar os ossos que estão abaixo dessa carne. Irmão, eu queria que os irmãos pudessem prestar bem atenção nisso aqui. Põe atenção, eu achei lindo esse comentário do irmão Penton. Cada detalhe que ele está elucidando aqui. Esse irmão, ele foi chamado de o príncipe da profecia bíblica. Porque a maneira que ele expunha os assuntos era tão sucinto, era tão econômico nas palavras, mas dizia tanto com pouco. Eu fico, irmão, vou falar uma verdade, eu fico assim: Senhor, me dá essa graça. Que é uma dificuldade, irmãos, para a gente falar as coisas, para poder colocar de forma que os irmãos entendem e toquem. E o irmão, para mim falar um pouquinho aqui, ó, eu estou gastando mais de 1 hora já aqui falando, nem sei se os irmãos estão entendendo. Com certeza, se fosse ele aqui, os irmãos dando atenção, iam entender muito melhor. É uma coisa que todo irmão que prega a palavra tem que pedir graça do Senhor, para colocar as verdades espirituais, adaptando o espiritual numa linguagem espiritual. Não é fácil fazer isso, não, irmãos. Por isso que eu peço para os irmãos, a gente permaneça no estado de oração e vigilância. E abertos, porque não é fácil, irmãos. É uma luta estar falando essas coisas, são assuntos sublimes, assuntos santos. Então, por favor, não se distraia. Eu já vou parar, mas presta atenção no que ele está colocando aqui. Ele diz assim, ó. Estou falando isso abrindo meu coração, porque não é fácil tocar nessas coisas. Então diz assim, ó. Apalpai-me e detectem os ossos que estão abaixo. Ele que criou todos os espíritos, ó, ele que criou todos os espíritos, está dizendo: um espírito não tem carne nem ossos. Essa é a característica do espírito. Jesus ressuscitado é um espírito. Ele não é um espírito no sentido de espírito com E minúsculo. A Bíblia fala que ele é espírito vivificante, mas por causa que ele é a segunda pessoa da Trindade, todas as pessoas da Trindade são espírito. No sentido divino, ele é espírito. Né? A Bíblia não fala que ele é também a terceira pessoa, o Espírito Santo. Diz que ele é espírito vivificante. Agora, irmãos, veja, ele não é um espírito com E minúsculo no sentido que os espíritos são, porque ele tem corpo agora. Vamos continuar. Um espírito não tem carne nem ossos, e é Lucas, o médico, que é o único que registra a análise detalhada desse fato. Não é interessante? Que o Senhor tenha escolhido um médico que estuda a fisiologia do corpo para falar da natureza do corpo, de ressurreição. E ele diz assim, é extremamente notável. Eu vou pedir para os irmãos lerem esse texto também. Quem achar primeiro pode ler. Ezequiel 37, versículo 6. Ezequiel 37, versículo 6. E eu colocarei embriões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, cobrirei com pele, porém fôlego em vós vivereis, sabereis que eu sou. Aleluia. Irmãos, aí essa profecia de Ezequiel está falando de uma ressurreição dos israelitas. Independente, eu não vou entrar aqui no tempo dessa ressurreição, só vou falar um ponto. Está descrevendo um corpo ressuscitado quando o Senhor estiver reinando. Não é interessante, o irmão Penton coloca aqui, que toda essa menção, em que mencionou? Ossos, carne e espírito. Cadê o sangue? Jesus falou o quê? Vede as minhas mãos, os meus pés, apalpai-me, pois o espírito não tem carne nem ossos. Ele citou sangue? Não. Ele não citou sangue no corpo dele, e naqueles que vão ressuscitar segundo a profecia também ele não menciona sangue. Então o irmão Penton diz assim, olha, não há qualquer menção de sangue nessa ressurreição. Agora um comentário do erudito Westcott, aquele grande erudito do texto grego, da exegese grega do século XIX. Nada teria impressionado mais fortemente os judeus com a transfiguração do corpo de Cristo glorificado, do que a omissão verbal do elemento do sangue. Ou seja, ele não mencionou sangue no corpo dele. Que era para os judeus, conforme a gente viu na sexta-feira lá em Formosa, era para os judeus o símbolo e a sede da vida humana corruptível e passageira. Em Atos 17, nas traduções mais antigas do texto grego, fala:
de um só sangue Deus fez toda a raça humana. E o pecado, porque a vida da alma está no sangue, ele é transmitido pelo sangue. E é por isso que o seu corpo é pecaminoso e mortal, por causa do sangue que tem dentro dele. Então o que Paulo diz? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí tem irmão que fala assim, não irmão, o que é isso? Jesus ter corpo de carne e osso? Não, mas carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. É isso aí mesmo, irmão, tá certinho. Carne e sangue não pode, mas não falou carne e osso. Aqui tem mais um detalhe então impressionante. O corpo de ressurreição é um corpo substancial, mas que não possui mais sangue. Não possui mais o elemento que o torna fraco e perecível. E a vida agora já não vem do sangue. Porque a vida já não vem mais do sangue, porque não é um corpo anímico. A alma, nós não sabemos, irmão, não vou saber explicar. Antigamente eu tentei me aventurar a falar, é coisa que a gente não sabe, nós não sabemos. Quem sabe o Senhor ainda revela isso mais para frente. De algum jeito, a alma, a psique, que é o ponto principal da nossa vida caída, nosso ego, ela tem conexão somatizada com o nosso corpo por meio do sangue. O sangue, então, transmite o pecado, e o sangue também transmite a conexão da alma com o corpo. E o corpo, por causa do sangue, fica sendo um corpo psíquico, um corpo almático, um corpo que responde aos impulsos da sua alma. Você quer ver uma coisa? Eu vou tentar me aventurar com muito cuidado e dar um exemplo para os irmãos. Você fica nervoso. O que acontece? A sua emoção se altera, o seu sangue, você fica com o sangue quente, não é o que a gente usa para falar? Sangue ferve. Os batimentos cardíacos aceleram. Tudo que é de pulsão de sangue aumenta. A circulação, a oxigenação fica mais expressiva, porque de algum jeito que nós não sabemos, tanto a alma como o corpo colidem no sangue, e o seu corpo é um corpo adaptado a tudo que a sua alma quer fazer. Você belisca a sua pele, a sua mente no cérebro sente. O cérebro precisa de oxigênio. Qual é a principal fonte de oxigênio para o seu cérebro? Sangue. Mas o cérebro é também o ponto de encontro entre a alma e o corpo. Ele é neuroquímico e neuropsíquico ao mesmo tempo. Por meio do cérebro, que é alimentado pelo oxigênio, que é alimentado por meio do sangue, sua alma e seu corpo se encontram. E você tem um corpo agora que é almático, um corpo psíquico, um corpo que corresponde principalmente a tudo que sua alma quer e o que a sua alma faz. É uma dificuldade, irmãos, para nós com esse corpo aqui adorarmos o Senhor em espírito. Porque esse corpo não está adaptado aos poderes e às realidades do nosso espírito. É por isso que dá sono enquanto você está lendo a Bíblia. Você quer ler, você tem fé, você crê. Por que você dorme? Por que Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca? E Eclesiastes não, agora é um livro apócrifo, eclesiástico, mas que tem uma verdade dentro dele. Tem um versículo lá que diz assim, o espírito, na verdade, é algo imortal e pleno, mas pesa sobre ele um corpo de barro, que opaca a realidade desse espírito. O corpo não corresponde à natureza do espírito. Sabe o que o seu corpo responde rápido? A sua alma. A isso ele responde rápido. O que você pensa, o que você quer, o que você sente, o corpo responde. Tanto é que você somatiza muitas coisas da alma no seu corpo. É um corpo adaptado à alma agora. Deixa eu perguntar para os irmãos, quando a gente está adorando o Senhor numa realidade muito transcendente, você não tem vontade de voar? Tem ou não tem? Quando aquela vida que está no seu espírito começa a tocar um pouco na sua alma, e sua alma começa a ficar dependente do espírito naquele momento, você não tem vontade, energizado pelo espírito, de voar, de atravessar a parede, sei lá, irmãos, de qualquer coisa. Porque parece que o corpo aqui não consegue fazer tudo. Mas sabe por que não consegue? Porque ele é um corpo que não está sendo feito agora para ser condizente com as realidades do seu espírito, mas sim principalmente da sua alma. Por isso que o texto grego de Coríntios 15 fala, semeia esse corpo, a nossa versão põe natural, animal, mas no grego é corpo psíquico, corpo almático. E os tradutores não fizeram uma boa tradução, porque você tem a palavra espírito, substantivo e o adjetivo espiritual. Mas quando você vai no texto grego, você tem a palavra psíquico, você tem a palavra grega psíquico, e você tem a palavra alma, que corresponde a psique como substantivo, mas você não tem a palavra almático como adjetivo. Aí no lugar de almático eles põem natural, corpo natural, mas não é isso que Paulo disse.
O que Paulo está dizendo é que o nosso corpo está adaptado para corresponder principalmente à nossa alma agora. Ele não é um corpo substancial adaptado, influenciado, comandado e subjugado pelos poderes do Espírito. Mas isso vai mudar na ressurreição. Amém. Aleluia! Na ressurreição e na glorificação do nosso corpo, não vai ser a alma a sede do encontro entre o corpo e a nossa vida principal. Porque o próprio corpo vai ser um corpo espiritual. Um corpo que pode fazer tudo que seu espírito quer. Um corpo como o do Senhor Jesus. Que por ser espiritual, irmãos, não é ficção. Esse é o nosso destino. Finalmente nós vamos estar livres das amarras caídas desse século caído. Um corpo que, se você quiser estar aqui, físico, e tocar as coisas, você toca. Mas no momento que você quiser levitar em adoração, você vai levitar. Um corpo que corresponde, que se adapta a tudo que o Espírito quer. Porque ele é um corpo que transluz a realidade do Espírito. É igual como se fosse uma luz dentro de um objeto que é opaco. O objeto opaco impede ela de sair. Mas se você pôr a luz num cristal, o cristal não tem barreira para a luz. É cristal, não é luz, é cristal. Mas o cristal expande a luz. Ele está adaptado à luz. O corpo espiritual é um corpo mudado em substância. Uma substância que corresponde plenamente a tudo que seu espírito quer e é capaz de fazer. Você não torce por esse dia chegar? Hoje o corpo é o corpo dessa morte, como a gente viu no primeiro dia. O corpo do pecado, o corpo dessa humilhação, o corpo dessa morte. Mas naquele dia é um corpo de ressurreição, é um corpo de glória, é um corpo de honra, é um corpo de imortalidade, é um corpo de glória, irmãos. Mas não tem mais sangue. Por que não tem mais sangue? Porque é o sangue que é o elemento da vida transitória. E que faz conexão principal entre o que é neuroquímico e neuropsíquico. Acabou o sangue, mas tem carne e tem ossos. O Senhor Jesus está conosco aqui. Se Ele quisesse, Ele aparecia no nosso meio agora. Ele podia aparecer e nós íamos tocar, irmãos. E nós íamos ver as mesmas feridas, os mesmos ossos debaixo da sua mão. Hoje o irmão André estava falando e eu percebi que os olhos dele encheram de lágrima agora que ele citou esse fato. Outra figura que eu acho interessante que você concorda comigo. Eu estudei um pouquinho na versão do judeu e na versão árabe sobre a questão do sangue. Eles falam que para retificar o pecado, você tem que detonar o animal e deixar o sangue vazar. Sim, sim. Para ter a redenção mesmo pela morte. Sim. E quando o Senhor aparece sem o sangue, ele usou o sangue. Exato. Foi o que a gente viu também em Formosa lá na sexta-feira. Esse sangue serviu para espiar. Então quer dizer que toda a obra dele foi consumada. Não tem mais nada de elemento de queda para ser resolvido. Você não pode comer animal, carne, o sangue dentro. Você tem que também. Tudo isso. Então, por que, irmãos? Coisas ruins estão no sangue. O sangue propaga a vida terrena, transitória, passageira e fraca. Mas não vai ter mais isso lá. Então, por isso, deu para os irmãos acompanhar até aqui? Já deu tempo, irmão? Já, né? Tá. Deixa eu ir mais um pouquinho, então. Mais 10 minutinhos. Oi? Não entendi. Do irmão André? Ah, tá. O irmão André lacrimejou o olho e falou assim: irmãos, você imagina esse dia? Quando nós chegarmos e olharmos aquela ferida, aquelas feridas na mão dele. Cumprir-se o texto de Zacarias. Que feridas, porque para sempre ele vai ter um corpo. E até as marcas, irmão, do amor estão marcadas nesse corpo para sempre. Você vai ver um buraco na mão dele, nos pés dele, no lado dele. E os judeus, quando se arrependerem, vão perguntar: que feridas são essas que você traz? Cheio de amor. Totalmente liberto de qualquer pecado e até mesmo de qualquer malícia ou de vingança. Ele vai dizer: essas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Os meus amigos fizeram isso, mas são meus amigos. Não mudou meu amor. Não mudou meu coração com eles.
Essas são as marcas que eu recebi quando eu os amei, enquanto eles não sabiam quem eu era. Ele vai fazer real o que José falou para os seus irmãos. Não tenham medo. Não foi vocês que fizeram isso comigo. Foi Deus que me enviou adiante de vós. Ele chama toda aquela traição, todo aquele ódio de bondade de Deus. Ele fez isso para que muita vida fosse preservada. Ele é o José verdadeiro, irmãos, que abraça os que o feriram. Para sempre vai trazer as marcas do amor em um corpo imortal, mas que apesar de mortal, não é maior do que o amor. Que Senhor maravilhoso nós temos. O Senhor é bom. E ele continua aqui, o irmão, então, Westcott, depois de falar dessa, ele diz assim: então nada teria surpreendido mais os discípulos do que ver o Senhor num corpo com carne e osso sem sangue. E que podia aparecer e desaparecer. Comer num corpo que atravessou a parede, portanto parecia meio fumaça, né? Podia ter a ideia de que fosse um corpo de fumaça, mas aí ele come o peixe e não cai. Fica olhando assim, né? Para onde foi a tilápia? Tilápia do Mar da Galileia. Para onde foi o favo de mel? Eu e você vamos ter um corpo, e se quisermos dormir, nós vamos poder dormir, mas não vamos precisar mais. Se quisermos comer, vamos poder comer, irmãos, e não vamos ter fome. Vamos poder voar, fazer tudo que um corpo de anjo é capaz. Sabe por quê? Porque a Bíblia, nós vamos ver amanhã também, ela compara esse nosso corpo num corpo semelhante ao dos anjos. Anjo, irmão, é capaz de muita coisa que a gente não é. Com o corpo deles, eles são capazes de serem fogo e vento, viajar rápido como o vento, ou como a luz, que é o fogo, a combustão. Isso significa que se você quiser voar na velocidade da luz, você vai conseguir fazer isso. Você está aqui, mas seu espírito deseja estar em comunhão com outro irmão, de repente seu corpo está presente lá, porque o corpo vai ser capaz de fazer tudo que o espírito quer. Ele não tem mais as limitações que nós provamos agora. Você não sente que o espaço-tempo limita muito você? Que as amarras do corpo natural te prendem muito? Como Paulo diz, nós só vemos em parte agora. Nós queremos o que é pleno. Mas nós não estamos plenos ainda. Por isso que João fala no versículo que nós usamos de introdução, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O C.S. Lewis dá um exemplo, que um peixe de água salgada fica desconfortável na água doce. É porque ele foi feito para água salgada. Você não sente que está toda hora alguma coisa nos desconfortando aqui, nesse presente ambiente? É porque nós não estamos na plenitude ainda. Não se manifestou tudo o que seremos. E usando as palavras do C.S. Lewis, quando ele comentava sobre Nárnia, ele falou: quando nós vemos os reis e os irmãos príncipes coroados, nós temos uma ideia de que não sabemos totalmente tudo o que seremos, mas certamente seremos muito mais do que aqui. Não vejo a hora desse dia chegar, irmãos. Então, eu vou continuar. Ainda tem 5 minutos. Assim, olha só que interessante isso aqui. Os crentes estão unidos não à sua carne e o seu sangue. A Bíblia não diz que nós somos parte da carne e do sangue de Jesus. Mas a Bíblia diz que nós somos membros seus, osso de seus ossos e carne da sua carne. Não foi que Adão falou de Eva? Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E Efésios 5:30, no texto grego mais antigo, o que fala? Porque a versão João Ferreira omite. Mas no texto grego está lá. Nós somos membros do seu corpo. E aí Paulo completa: e osso de seus ossos e carne da sua carne. Porque o mesmo corpo que é dele é o nosso. Porque ele se uniu a nós, no espírito, na alma e no corpo. Carne e ossos, pois isso é ressurreição. Carne e ossos podem entrar no reino de Deus.
carne e sangue, que é a nossa humanidade atual, não podem. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso. Nas palavras de Agostinho, Santo Agostinho, aqui é o Penton citando Agostinho. Quem toma, abre aspas, Agostinho falando, quem toma isso de modo a pensar que o corpo terreno, tal como temos agora, é pela ressurreição, de maneira tal transformado em um corpo celestial, de modo a não haver membros nem substância de carne, deve sem dúvida ser corrigido pela lembrança do corpo do Senhor. Agostinho está falando, se você acha que o corpo celestial é um corpo sem ossos, sem carne, olha para o corpo de Jesus. Ah, irmão, mas como é que ele está lá com esse corpo na glória? Não sei, irmãos, isso é coisa que só Deus sabe explicar. Mas é o mesmo corpo que eu e você vai ter. Pelo corpo do Senhor que apareceu depois da ressurreição nos mesmos membros, não só para ser visto pelos olhos, mas também para ser manuseado com as mãos. E até provou ter carne, dizendo, manuseai-me. Palavra de Agostinho. Me toquem. Me apalpem, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Daí é claro que o apóstolo não negou que haverá substância de carne no reino de Deus. Fecha aspas de Agostinho. Tem tanto teólogo que não crê nisso, mas Agostinho está falando disso aqui lá no século V, depois de Cristo. Aqui então o espiritualismo cai por terra, o espiritismo, que diz que o jeito de ressuscitar é sair só em espírito e reencarnar. Pois o espiritualista esquece a segunda metade do texto. Nem corrupção pode herdar a incorrupção. Enquanto o corpo estiver na sepultura, o próprio espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha que interessante, irmãos, porque Paulo diz que nós temos que ser mudados em corpo para entrar no reino de Deus. O espiritualista fala que o reino é um lugar para onde o espírito desencarnado vai e fica na lembranças de uma terra feliz, como diz os almanaques espíritas citados por Pember nas eras mais primitivas da terra. Lembranças de uma terra feliz. Que terra feliz é essa? É uma terra onde o espírito está só em espírito. Ali é o reino de Deus. Mentira. O reino de Deus inclui espírito, alma e corpo juntos, ressuscitado, glorificado, com carne e ossos na glória. Crente está no... Não, crente está no paraíso em espírito. Ele está no paraíso, consciente. Mas isso aí não é ressurreição. Ele está tocado pela morte ainda. É por isso que ele não pode ir na presença de Deus. Porque um espírito sem corpo está desnudo. E ninguém pode ficar nu na presença de Deus. Por isso que ele vai para a seção do paraíso para esperar. Enquanto o corpo estiver na sepultura, o próprio espírito não poderá entrar no reino de Deus. Isto é, o reino não é o estado do além na sepultura, mas o estado além em ressurreição. Essa é a nossa esperança, irmãos. Por isso o símbolo da nossa fé não é a cruz, porque qualquer criminoso também podia morrer na cruz. Embora nosso Senhor seja santo e morreu pelos nossos pecados. Mas o nosso símbolo de fé é o túmulo vazio. O corpo ressuscitado do nosso Senhor. É a esperança que a igreja tem. Bendito seja o Senhor. Vamos parar por aqui e a gente continua amanhã. Tá bom? Que o Senhor continue falando conosco.